paz do Senhor, meus queridos irmãos da primeira igreja congregacional em João Pessoa. Estou aqui de novo nesses devocionais com muito prazer, onde Deus primeiramente tem falado bastante ao meu coração. E eu gostaria de, como no vídeo anterior, continuar no versículo 8, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E relembrando, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós falamos como é sublime, como é maravilhoso esse poder, esse Espírito Santo que nos é dado, a fim de sermos testemunhas, a fim de sermos integralmente testemunhas para proclamarmos as verdades daquele que nos salvou. Mas uma pergunta seria: como é ser essa testemunha? Como é que eu vou anunciar a grandeza do amor de Deus para as pessoas? Como é que eu vou ser uma testemunha, como os apóstolos eram, diante dos reis e poderosos? Como eu vou dar esse testemunho? Algum gaiatinho poderia dizer: ora, você vai dar com a boca, né? E eu vou dizer que não. Você não precisa só de boca para proclamar essa verdade. Você não pode proclamar este grandioso amor só com sua boca, dar esse testemunho só com sua boca, porque você pode ter uma boca bem grande, pode ter um intelecto inigualável, você pode ter uma oratória digna dos grandes pensadores, mas eu preciso lhe dizer que se você não tiver este poder que falamos no vídeo anterior, esse poder que é dado aqui em Atos para os salvos em Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, você não pode ser essa testemunha. Você pode até ser um falastrão, você pode até convencer uma outra pessoa, mas testemunha integralmente você não será. Para dar esse bom testemunho cristão, você precisa do Espírito Santo. Porque foi na dependência desse Espírito Santo, do Espírito do Trino Deus, que é nos dado gratuitamente para dentro de nós. Foi na dependência desse Espírito que Paulo, que Estevão, que Tiago, que Pedro, que Barnabé, todos esses deram testemunho diante de situações bem complicadas, diante do martírio, diante dos seus algozes, diante dos reis e poderosos, diante de multidões. Foi por esse testemunho, foi por esse Espírito Santo que esse testemunho chegou a essas pessoas. E onde esse testemunho chegou, as coisas se modificaram. As coisas se modificaram porque esse testemunho é maravilhoso. E eles levaram na dependência do Espírito Santo. Nós vemos isso muito bem em Atos. Esse testemunho, o reino de Deus até os confins da terra. Eles levaram, e a prova disso é essa igreja aqui. O testemunho que começou com os apóstolos se desenvolveu até chegarmos aqui, até sermos nós testemunhas do nosso Salvador, de Jesus Cristo. E o mesmo poder do Espírito Santo, que foi capaz de fazer com que uma virgem desse a luz ao verbo de Deus, pode fazer com que os nossos corações de pedra, de pecadores, concebam também, igualmente, o verbo de Deus. É esse poder, é esse Espírito Santo que nos é outorgado como penhor da nossa salvação. Que nós possamos, meus irmãos, depender desse Espírito Santo, a fim de darmos um bom testemunho cristão, para sermos testemunhas, tanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós vamos, que nós possamos levar esse testemunho salvador, esse testemunho maravilhoso, pelo o poder do Espírito Santo. Não podemos nos esquecer, nós devemos ser cheios do Espírito Santo para
a fim de que esse poder se revele em nós também. Que o Senhor nos abençoe.